FM Network. Salve, salve amigos do Hard Count Podcast, agora sim, episódio 271, introdução da maneira correta, né, Bado? Já que no último episódio aí, eu acabei fazendo aquele, né, pequeno acidente, cadário do Carilho, que acidente todo mundo se divertiu. Acontece, né, cara? Exatamente, cara. Demorou muito até pra gente, né, pra eu, no caso, errar numa introdução aqui do nosso podcast, que é 270 episódios aí, uma longa caminhada. Mas estamos aí, né, Bado? Eu e você, mais uma vez, para debater agora a NFC East. Mas antes de fazer aí o nosso episódio, por favor, faça a sua introdução. É isso aí, Deminha. Vamos lá, continuando na pegada das divisões aqui, NFC East, com bons times, né? Podemos dizer, mas nenhum grande destaque também, né? Então, enfim, vamos ver o que vai dar nessa divisão esse ano aí, mas bora lá. Exatamente, tivemos algumas alterações na divisão que vamos falar daqui a pouquinho, mas antes de falar, pedir para você que está chegando aqui no nosso YouTube, no nosso canal, né, não esquecer de dar um like nesse vídeo, também seguir a nossa página aí para receber o sininho lá quando a gente lançar os episódios, seguir nosso Instagram também, lá no nosso Spotify, para dar aquela moral ali, para a gente estar sempre crescendo aí no meio da galera que fala da NFL aí, que produz conteúdo no Brasil. E também falar para vocês, né, Bado, nosso recado que nós estamos soltando agora, nessas próximas semanas, 2 episódios semanais aí para falar de divisões, para poder preencher o nosso calendário e analisar todas as 8 divisões até o início da temporada regular, né? Então, por isso a gente está fazendo essa alteração, a gente grava aí 2 episódios basicamente no mesmo dia, né? Só que solta aí com um intervalinho aí de 3, 4 dias aí para a galera poder acompanhar aí de forma mais tranquila os 2 episódios da semana, que também não são tão longos assim. Mas vamos lá, né, Bado? Vamos falar da divisão da NFC East, começando com o campeão dela do ano passado, que foi o Philadelphia Eagles, equipe que alguns anos atrás, inclusive, foi campeão do Super Bowl em cima do teu Chiefs, que teve uma campanha no ano passado de 11 vitórias e 6 derrotas e foi eliminado no Wild Card Round para a equipe do San Francisco 49ers. As principais aquisições do Eagles no off-season, Bado, no draft, na primeira rodada adquiriu o Makai Lemon, wide receiver, na segunda rodada Eli Towers, tight end, e na terceira um offensive tackle Markel Bell. Via free agency, ou trocas, tivemos aqui o Rick Woolen, cornerback, que foi campeão pelo Seattle Seahawks, Arnold Ebiketie, linebacker, Hollywood Brown, wide receiver, Marcus Epps, safety, Jonathan Grenard, linebacker. Vou projetar aqui o titular daqui a pouquinho, só deixa eu finalizar aqui essas aquisições. Dontavian Wicks, wide receiver, e o Wade Epenesa, edge. Essas foram as principais aquisições aí da equipe do Eagles. Coloquei a do Giants. Vamos colocar a do Eagles aqui agora. Problemas técnicos aqui, né, Bado? Como agora acho que vai aparecer o Eagles aí para a galera. E as perdas do Eagles foram aí o Sidney Brown, safety. O A.J. Brown, wide receiver, foi trocado aqui, pro meu lado, pro New England Patriots. Brandon Graham, edge, e o Adrian Jackson, cornerbacks. Bado, a equipe do Eagles, com essas aquisições aí, dá para ver que eles tentaram
preencher muito a perda dos jogadores preencher exatamente as perdas que eles tiveram, né? Eles não atacaram assim as posições, digamos assim, com mais profundidade do elenco, né? Eles foram pontuais. Você acha que dessas aquisições ali que a gente falou, dessas perdas, o que vai mudar um pouco aí nesse sistema do Eagles aí, né? Que vem aí enfrentando muita crítica, já faz uns 2 anos, principalmente em cima do Jalen Hurts. Depois a gente passa a escalação ali titular, provável do ataque e defesa, mas você acha que dessas perdas que tiveram, quem chegou ali que eu citei, tem um potencial maior do que de quem saiu? Cara, eu acho que a mudança do A.J. Brown não foi reposta, né? Eu acho que isso indica provavelmente uma mudança no estilo do que o Eagles está buscando para sua posição de receiver, né? Porque assim, a gente está falando aqui de um cara que é aquele jogador maior, de catches contestados, né? Se impondo fisicamente, trazendo aqui uma Kyle Lemon, que é um jogador muito mais speedster ali, né? O receiver que veio de USC aí no draft esse ano, first rounder, né? E o Dontavian Wicks também, é um cara que, beleza, um pouco mais alto e tal, mas nada, acho que comparável, um jogador também muito mais velocidade. Então, acho que aqui está migrando muito mais para uma situação de receivers que vão tentar abrir o campo para gerar mais espaço ali, dar, quem sabe, até uma espalhada no box ali, né? Quem sabe trazer mais um defensive back do adversário para campo, né? Quem sabe abrir um pouco mais o box ali para que se imponha no jogo corrido, que aí sim a gente tem essa linha ofensiva aqui bem estabelecida ainda, que é muito forte, né? Com Jordan Mailata, com Leandro Dickerson, com Cam Jurgens, o Lane Johnson também, né? Tirando o Tyler Steen aí, que é uma peça mais recente, as outras são todas peças aí que já estão já há um bom tempo e bem sincronizadinhas, com o Saquon sendo, eu entendo que a grande estrela desse ataque, né? Apesar do Jalen Hurts aí ser esse líder, né? Então acho que é mais uma questão na posição de receiver, tiver uma mudança no perfil, eu acho que buscando isso, dar uma espalhada maior, ter jogadores mais explosivos nessa posição do que ter aquele receiver que você tem que ficar alimentando ali com uma quantidade de catches considerável por jogo. Do caso contrário, o cara começa a fazer bico já. Acho que é um negócio muito mais trazer jogadores ali para compor sistema do que ter um grande nome, digamos assim, né? O próprio Devonta Smith é um cara que tem volume, mas é um jogador que sempre, no geral, faz aquelas 1.000 jardas baixo ali, né, Neminha? E é um cara também tranquilo, assim, não me parece ser um cara muito diva, né? E vamos ver como é que o Macaé Lemon vai entrar nesse esquema aí também. Porque o cara, quando vem no first round, também geralmente quer um pouco desse volume e tal. Então, ver como é que vão lidar com isso. Mas acho que a gente tende a ver aquele ataque do Eagles, aquele time do Eagles no geral, com defesa forte, um ataque pragmático e até que proíbam o velho tush-push aí também, sempre presente, né, Lemin? Então, aquele jogo bem mais burocrático, porém não podemos dizer que não é eficiente, que tem sido nos últimos anos aí. Mas não me parece que o Eagles está numa janela assim que, cara, o Eagles é um. A gente vê outros times muito mais, acho que hypados aí, com mais momento, acho, para buscar um título do que o Eagles nesse momento. Mas não podemos descartar, né? Porque é um time que vem consistentemente brigando. Então, só não me parece que está no melhor momento dos últimos anos que ele passou agora, mas ainda assim acho que dentro dessa divisão tem totais condições de levar, e aí playoff é aquela coisa, né? Podem engatar ali na hora certa e às vezes trazer alguma coisa diferente. Não dá para descartar, eu adiciono aqui, Bada, porque eu vou passar aqui os titulares, então, de 2026 e prováveis, com Jalen Hurts, quarterback, Saquon Barkley, running back, Devonta Smith, wide receiver. Esses três já foram campeões do Super Bowl. Aí sim, Makai Lemon e Dontavian Wicks, que estão projetados agora, aí, que chegaram recentemente, Dallas Goedert, campeão do Super Bowl. A linha ofensiva ali você já mencionou, tirando o Tyler Steen, o resto, todo mundo campeão do Super Bowl, você já tem conhecimento de como chegar lá, né? De como vencer, como no técnico também não mudou, né? Continua com o Nick Sirianni no head coach, então é uma equipe que já tem esse calibre de ter vencido o Super Bowl. Então, eu acho que nesse ponto não dá para descartar, né? Concordo com você, tem várias equipes ali atualmente com mais hype, né? De ser o contender aí pelo lado da NFC, mas o Eagles
com essa base, com toda essa galera aí que já teve o título ali, você não pode desconfiar, né? A defesa, por sua vez, tem ali, né, a composição com Moro Ojomo, Jordan Davis, Jalen Carter, Nolan Smith, Zach Bound, Jaha Campbell, Jonathan Greenard, Tariq Woolen, Quinion Mitchell, Marcus Epps e Andrew Mukuda, fora o Cooper Tedim, que é o nickelback. Ou seja, dessa defesa aqui também, mais da metade já foi campeão do Super Bowl, né? Então é uma defesa fortíssima, a gente sempre fala disso, porque todo draft parece que o Eagles não erra, né? Tem a chance de pegar um jogador defensivo ali de calibre, que sempre cai no colo, e eles vão lá e pegam mesmo, não estão nem aí, né? Esse ano não pegou ninguém, né, da defensivo, porque já tinha, digamos assim, completado até o ano passado com várias aquisições. Para não falar que não pegou ninguém, cara, simplesmente pegou o Mukuba aí, que está listado como o safety titular, que foi aí, acho que quarta rodada, se não me engano. Enfim, mas é um time muito forte, né? Até o lado defensivo, muita gente agora já começou aquela galera a fazer os drafts, né, Bado, do Fantasy Football, e muita gente aí cotando aí a defesa do Eagles como uma das top 3, né? Para você ver que às vezes isso aí pode fazer muita diferença, né? Exatamente. Eu acho que a tendência a gente vê, ao meu ver, né? Mesmo o Eagles que a gente tem visto nos últimos anos, em defesa forte, correndo bastante com a bola e usando o jogo aéreo mais de forma complementar ali para esticar o campo. Acho que é isso que vejo uma grande mudança aí no ataque. Que ao meu ver é ruim, assim, porque o ataque do Eagles é meio sem graça de assistir, né? Eu, como não sendo um torcedor do Eagles aqui, acho meio chato, mas é eficiente, não dá para negar. Isso é verdade. É verdade. Tem uns anos para cá acabou ficando um pouco saturado a gente ver esse ataque aí com tantos nomes e, enfim, agora não tem o nome da AJ Brown para o foco. Vamos ver se Fico talvez esse surpreso, trio cara, aí. o quão fácil eles se livraram do A.J. Brown, assim, preço de banana ali, sabe? Achei estranho. Não achei muito interessante esse movimento, não. A menos que o cara tivesse já se tornado um problema. Não me parece que ele é um cara tão arrogantão assim, né, Ademir? Mas eu acho que, quem sabe, ele já devia ter sinalizado que não queria mais. Acho que o Eagles, quem sabe, tenha unido o útil ao agradável ali, mas achei estranha essa mudança aí, porque, querendo ou não, o A.J. Brown foi um cara que produziu muito pro Eagles aí, e foi um presentinho que eles ganharam do Titans lá, né? O Titans se livrou do A.J. Brown ali de uma forma inacreditável e tá até hoje tentando achar outro receiver lá para suprir o lugar, né, cara? E aí, bom, chegou um momento que acho que o ciclo claramente se encerrou aí, evidenciado por essa facilidade na liberação aí que o Eagles demonstrou. Erros acontecem aí por parte dos times, então, especialmente dos que a gente vai falar aí futuramente, que estão lá no fim da tabela, né? O quanto os erros acabam prejudicando a montagem do elenco. Bora agora falar de Dallas Cowboys, que foi o segundo colocado na divisão. E daí o que acontece, né, Bato? Dallas Cowboys com uma temporada de 7 vitórias, 9 empates e uma derrota. Um empate, aliás, 9 derrotas e um empate, perdão. Eliminado direto na temporada regular, né? Dallas Cowboys, que antes de eu passar aqui as aquisições e as perdas, a gente precisa falar, né, cara, que é uma franquia que estará faz no Brasil. anos. Exato, estará no Brasil contra o Baltimore Ravens aí. Você vai? Você não decidiu ainda, né, Bada? Ainda não decidi, Ademir. Bom, ainda tem alguns ingressos, então dá tempo de você pensar. Falcon, se não me engano, eu vi, acho que faltam menos de 6 mil ingressos, então vendeu uma carga boa aí. O pessoal estava até preocupado, né, com a carga, mas calma lá, né, galera? Tem que lembrar que o Maracanã é praticamente o dobro, né, do que era público na Arena Corinthians. Fatores aí de horário que a gente mencionou já, fora de feriado, então tem toda a logística que para o brasileiro é um pouco mais complicada, mas enfim, vai lotar aí e vai ser um grande espetáculo. O Dallas tem esse hype em cima de um cara que a gente vai falar daqui a pouco, é o Dak Prescott, né? Já faz anos. Mas vamos lá. O draft do Dallas Cowboys, Bado. Caleb Downs, safety na primeira rodada. Malachi Lawrence, edge na primeira rodada também. Jason Barham,
Ed na terceira rodada. Na off-season, Rashan Gary, defensive line, trocado lá com a equipe do Packers. Dee Winters, linebacker. Jalen Thompson, safety. PJ Locke, safety. PJ Locke, inclusive, está fora da temporada, tá? Porque se machucou, rompeu o tendão de Aquiles no training camp. O Tito Ogbonia, nose tackle, e Kobe Durant, cornerback, que também vai perder um tempinho, se não me engano. Perdeu Logan Wilson, linebacker, Kenneth Murray, linebacker, Donovan Wilson, safety, Trevon Diggs, cornerback. Ou seja, basicamente tudo que o Dallas Cowboys fez nessa off-season foi mexer na defesa, né? Tanto trocando os jogadores que saíram quanto os que chegaram. E por que isso, né, Bado? Para quem aí, pelo menos vou passar minha visão, depois você fala se concorda ou não. O ano passado a gente viu um ataque do Dallas muito explosivo, com Dak Prescott, com CeeDee Lamb, com George Pickens. O próprio Javonte Williams rendeu bem no jogo terrestre. Já do lado defensivo da bola, o Dallas foi uma peneira, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Foi assim, algo assustador, né? Ainda tinha trocado lá o Micah Parsons, enfim. E agora, aparentemente, eles estão tentando corrigir esse problema, né, Bado? E daí, o que você acha? Você acha que dessas aquisições que chegaram aqui, cara, para mim, né, eu gosto muito do Caleb Downs e do Rashan Gary, cara. Eu acho que são jogadores que podem chegar já e causar um impacto imediato ali, porque a secundária do Cowboys era horrorosa, né? A gente viu alguns anos ali o Deron Bland sendo líder de interceptações e tal, o próprio Trevon Diggs teve uma temporada que foi bem, mas, cara, era porque era muito lançamento na direção dos caras, né? E a maioria era completada. E ali a gente via um front seven bem ruim, com exceção na época do Micah Parsons, né? Então agora chegando o Rashan Gary, junto com o Quinnen Williams, que chegou ano passado, né? Na metade da temporada lá vindo do Jazz. E renovaram, inclusive, essa semana ainda, Ademir. Isso. O Kenny Clark. Acho que já fica uma linha mais parruda, né, Bado? Acho que... O que você me diz? Você acha que esses nomes ali defensivos agora podem, de fato, dar um suporte para esse Cowboys buscar a divisão? Cara, me parece que sim, né? Acho que o investimento foi alto, pelo menos aí, né? Com 2 picks de first round, com a renovação do Quinnen Williams, o Kenny Clark também, um jogador aí também que é um first rounder também, 2016, né, minha? Já tem bastante histórico na liga aí no Green Bay, agora chegando aí no Cowboys no ano passado, e já tem mais um ano aí pela frente. Um cara também experiente. Começo a ver bons valores nessa defesa aí, né? O Caleb Downs entrando como esse safety, mas que deve atuar como nickel, como está indicado aí, já que tem o Malik Hooker ali na posição de free safety, que também é um investimento que o Cowboys fez em free agency um tempo atrás. Então, eu acho que é isso, né, cara? Acho que o caminho é esse mesmo. Acho que o ataque, como você falou, é bem explosivo. Chegou um momento no ano passado ali que o ataque do Cowboys parecia indefensável com esses 2 receivers, né, cara? E também com o Jake Ferguson ali, tá numa produção muito boa, né? Mas é impossível você conseguir. O George Pickens chegou no momento ali que parece que os receivers às vezes passam por essas fases, né, cara? Não tinha como cobrir o cara, né? Então, assim, um QB que, apesar de suas críticas, é experiente, sabe como alimentar esses jogadores aí também. O Javonte Williams também tendo um ano bom, uma linha ofensiva também sólida. Então, o ataque acho que não tem muito o que mexer, né, Neminha? Continuar como tá já é uma excelente notícia. E aí, se conseguir um step up aí na defesa, e eu acho que esperando que, principalmente, Caleb Downs na secundária e o Quinnen Williams no front seven sejam esses grandes líderes, ainda draftando mais o Malachi Lawrence aí no first round, que daí, geralmente, para as rusher aí demora um pouquinho mais para esquentar, né? Eu acho que o Dallas começa a ser um time que a gente pode considerar para brigar nessa divisão aqui, né, Neminha? Que de forma séria, né? Não na forma de Jerry Jones ali, que ele sempre acredita que o time vai ganhar o Super Bowl todo ano, né? Mas uma divisão acho que tá. Eu acho que o Dallas começa a se aproximar do Eagles aí nessa disputa, e um jogo entre Eagles e Cowboys aqui, eu não teria segurança de dizer, pô, o Eagles é o favoritaço. Acho que não, jogo pau a pau, né? Então, acho que tem condições de ganhar essa divisão caso essas adições na defesa aí deem certo, né? Cara, eu, para falar a verdade, considero essa divisão bem aberta, tá? Não somente só entre Eagles e Cowboys, aí a gente vai falar dos outros times. Acho que
a divisão ficou bem diferente do que a gente via anos atrás aí, né? Então acho que deram uma bela incrementada aí todos os times. E vamos falar do ataque titular então, do Cowboys, a gente mencionou Dak Prescott, Javonte Williams, CeeDee Lamb, George Pickens, daí o terceiro receiver é o Ryan Que esse é o cara, acho que o Flournoy. nome menos conhecido aí desse ataque, né, meu? O Ryan Flournoy aí, que é um cara que pegou, mas ele já pegou 400 jardas ano passado ali, né? Então, Exato, então um cara que eles já estão draftado pelo Dallas mesmo em 2024, então acho que deram 2 anos ali para ele ir contribuindo special teams e aí crescendo, e agora acho que viram, cara, tem um cara dentro de casa aqui que pode assumir essa função, preço barato e vamos em frente, né? Até porque se tiver mais um receiver estrela para alimentar, aí é problema até, né, de mim. E aí eu acho que é um cara que pode contribuir bem. e Eles eu tinham o também Brandon acho. Cooks, né, no passado nessa função, né? Não é isso? Tinham, mas daí depois quem assumiu bastante a função foi o próprio Ryan Flournoy aí, que teve a lesão se não me engano, foi do CeeDee Lamb, e ele acabou produzindo bem ali, né, nos jogos que foi. Aí tem também o Jake Ferguson, né, não tá listado ali, mas às vezes quando precisa tem o Hunter Luck, que é o fullback, o left tackle Tyler Guyton, Tyler Smith left guard, Cooper Bibb center, Tyler Booker right guard, right tackle Terrence Steele. Cara, eu tô quase mandando uma mensagem. Falei besteira de mim. O Brandon Cooks estava no Saints ano passado já, cara. Não estava mais no Dallas. Ele fez 23, 24 no Dallas apenas. Correto. Tô quase mandando uma mensagem pro Dallas Cowboys, sei lá, cara, via e-mail, via Instagram, coisa, para eles contratarem um center e um right tackle com o nome Tyler. Vai ficar a linha inteira Teria que ser, do ataque, né? fechava Pô, só falta dois nomezinhos ali, né, cara? Pô, ajuda nós aí, né, Ou pelo Cowboys? menos que Mandar o pra center galera comece lá. com T, né? Que daí tem o Terrence Steele ali, todos eles começariam com a letra T. Exatamente. Então, o ataque, Terrence Steele, né? Texas Tech Red Raiders. Fique bom deixar claro. Pô, então já percebe que boa coisa não é. Mas, cara, é um ataque bem bom, né? Então não dá para duvidar aí que é um ataque que possa produzir aí quase 30 pontos por jogo, na minha opinião. Acho que é um ataque aí bem explosivo. E a defesa agora formada com Quinn Williams, Kenny Clark, Otito Ogbonia, Rashan Gary, os três linebackers com DeMarvin Overshawn, Dee Winters, Donovan Ezeiruaco, os cornerbacks Deron Bland, Kobe Durant, safeties Jalen Thompson, Malik Hooker e o Kevin Nickel. Cara, deu uma bela, né, melhorada da defesa do passado. Acho que a defesa que era 30, 31 ali, sei lá, talvez até o pior da liga, totais condições aí de querer almejar um top 10, né, na minha opinião. Achei que foram contratações bem decentes. Então, assim, eu vejo o Cowboys, cara, agora, né, dependendo muito do Dak Prescott agora, de fato, ser aquele cara que todo mundo espera que ele seja. Porque agora vai ter uma defesa digna, né, do outro lado da bola, para tentar dar uma segurada e falar, beleza, Dak, vai lá, faz os teus 30 pontos ali, 25 pontos, que a gente vai segurar os adversários, vamos brigar para ser contender, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho, cara. Eu acho que o deck, bom, você sabe a minha opinião, né? Acho que o deck sofre muito hate injusto aí, né? Então, assim, um cara que não podemos dizer que não tá cumprindo o papel aí, né? Tirando a temporada 2024 aí que ele machucou e 2022 que também machucou, consistentemente é um cara que vem lançando aí 4.500 para mais e acima de 30 TDs, né, Demi? Então, o problema tem sido os anos de contusão, é verdade, né? Mas os anos que ele jogou, esteve saudável, ele lançou 4.500 jardas, entre 30 e 40 TDs e, pô, dá para reclamar no QB com essa produção, né? Cá entre nós, né? Lógico, tem aqueles elementos clutch e tudo mais que são muito importantes. Eu acho que, claro que o deck precisa melhorar, mas ele também, contando com uma defesa que vai ajudar nisso, vai ajudar também, né? Então, acho que concordo contigo. Acho que é um bom potencial do Dallas para esse ano aí, para, quem sabe, beliscar essa divisão e entrar com o momento nos playoffs aí, se for o caso. E fazer jus aí ao posto de franquia mais cara dos esportes. Saiu até uma notícia hoje. 15 bilhões, Bado, vale o Dallas Cowboys. A média da NFL é quase 9 bilhões e meio. Você vê que o Cowboys está 5 bilhões a mais acima da média aí de valor de E mercado. acho que aí tem muita questão de mercado quanto a tamanho de torcida, né, Demi? Acho que não tem. Acho que é muito envolvendo isso aí em relação ao que a gente está vendo aqui dentro do campo, né? Acho que é muito mais isso, né? Mercado, né?
Exatamente, como diz ali na nossa imagem, América sim. Próximo time para a gente falar agora é o Washington Commanders, Bado. O Washington Commanders, que teve a campanha de 5-12 ano passado, também foi eliminado da temporada regular. Todos os times, com exceção do Eagles, né, foram eliminados da temporada regular. Mas essa temporada eu acho que todos talvez possam brigar aí, pelo menos até o wildcard. Eu acho que, na minha opinião, estão umas equipes mais bem montadas. Talvez o que eu menos goste é a equipe que a gente vai falar agora, inclusive, né? Que é o do Washington Commanders. No draft, trouxe Sonny Styles, linebacker na primeira rodada, e Antonio Williams, wide receiver na terceira, de impacto. Daí, no off-season, trouxe Emick Robertson, cornerback, Odafe Edge, Tim Settle, defensive tackle, Léo Chenal, linebacker, Clevon Chason, linebacker, Chigo Conco, tight end, Nick Cross, safety, Charles Ominihu, defensive end, Rashad White, running back, Van Jefferson, wide receiver, Stephon Diggs, semana passada aí, wide receiver, Rasul Douglas e Fabian Moreau, cornerbacks. Ou seja, trouxe gente pra caramba, né? E perdeu o center Tyler Biadasz, Marshawn Lattimore, cornerback, Von Miller, edge, e o Deebo Samuel, wide receiver, que voltou lá pro 49ers. Cara, muitas movimentações, uma equipe que o ano passado a gente falou que meio que tinha vindo para uma espécie de all-in, né? Devido à campanha que o Jayden Daniels teve no ano de calor, onde foi eleito o rookie ofensivo da temporada. Agora acho que foi com o out, né, Nemi? Foi o quê? All out. Então, esse time nem fez esse negócio. Aí que eu ia chegar, né, cara? Assim, o Jayden Daniels teve muito problema de lesão no passado, né? Teve aquela hora que ele torceu o cotovelo inteiro, ficou uma parte fora, teve problema de hamstring, teve, perdeu mais da metade da temporada aí o Jayden Daniels. Tudo bem que o Mariota até se aguentou um pouco, mas enfim. Aí, o jogo terrestre para mim, cara, trouxe ali o Rashad White, né? Tava lá dividindo corrida com o Buck Irving na equipe do Tampa Bay. Para ser o cara que vai dividir aí agora com o Jackery Cross K. Merritt. Cara, esses jogadores que chegaram, vamos falar quem chegou primeiro para depois a gente passar o provável titular. Eu olho assim, cara, e falo, putz, aonde que o Commanders melhorou, na minha opinião? Pô, trouxe 2 linebackers ali, Chenal e o Clevon Chason, né? Até porque o resto ali, quem que era que tava? Era o Bob Wagner, né? E o Von Miller, digamos assim, caras mais experientes. Aí, ok, substituiu bem. De resto, cara, putz, eu não vejo assim um time que trouxe aqueles caras de impacto nas posições corretas, cara. Eu acho que trouxe muita coisa, como eu bem citei ali, né? De jogadores. Mas, cara, que comparado ao ano passado, parece que a equipe perdeu poder, né? Perdeu potência. O que você me diz? Eu acho que é isso, Neminha. Eu acho que, cara, eles estão botando todas as fichas no Jayden Daniels, o que é tranquilamente justificável, explicável, né? Por conta disso, por conta do investimento alto e da entrega que ele teve no Rookie Year. Porém, eu acho que, cara, diferente do que eles fizeram no ano passado, eu acho que eles estão dando pouca ajuda para ele aqui, né? E além disso, tem esses pontos de interrogação quanto eles conseguirem se manter saudável, né, Neminha? QBs do estilo e do porte do Jayden Daniels, que não é aquele cara fortão, é aquele cara mais magrelo, podemos dizer assim, né? Que eram as dúvidas que residiam e acho que ainda residem até um certo ponto com o Lamar Jackson, né, Neminha? É sempre um cara que tá tendo vai ter que se provar que o estilo dele de jogo vai conseguir se manter saudável. Ele já no segundo ano dele não conseguiu, que já gera uma puta de uma preocupação, certamente, na franquia, né? E aí, cara, Terry McLaurin acho que é a única arma confiável nesse ataque, que o Stephon Diggs é um cara já passou do Prime, já, né, Neminha? Tanto que tá pingando em um time diferente por ano aí, desde que saiu do Bills, né? Perdão, tô bem gripado aqui, galera, então peço desculpas aí que vocês vão me ver não só dando uma tossidinha, mas às vezes assoa no meu nariz aqui, tá complicada a situação. Mas, cara, trouxe uns running backs ali que são todos
complementares, digamos assim, né? O famoso Bill lá, que é o J.K. Cross Merritt com o Rashad White. Provavelmente os dois vão ser os caras que mais vão ter volume, mas são dois caras também de um estilo de porte pequeno ali, né, Neminha? Não são aqueles estilos de running backs que são complementares, que a gente vê, às vezes, um cara maior, outro cara. Então, assim, estranho. Parece que o time está apostando, cara, em velocidade, em explosão do seu QB e receivers ali que vão fazer um papel do Terry McLaurin ser esse cara do volume, Stephon Diggs ser o cara dos third downs ali, que ele é muito bom nisso de fato ainda, porque ele não tem mais aquela explosão downfield. Nunca teve muito aqui entre nós, né? Sempre foi um cara mais possession do que o Speedster. Mas é isso, acho que todas as fichas vão estar no Jalen Daniels para fazer esse ataque mexer e sem muita ajuda de peças muito estreladas aí e enfim, confiando que ele vai fazer chover com esses caras aí e às vezes o estilo dele até é bom não ter um receiver que você tenha que alimentar muito assim para o cara não ficar reclamando de estar num ataque que vai ser provavelmente um running offense aí, né? Mas também daí você vê os running backs não são caras que eu vejo carregando a bola também muito tempo, né? Então, estranho. É um time esquisito, um time que você olha assim, torce o nariz, alguns valores importantes na defesa, e o draft do Sonny Styles aí cedo para ser uma estrela desse time também. Quem sabe ser o líder dessa defesa, o líder jovem, assim como o Jalen Daniels no ataque. Mas, cara, eu acho que me parece claro aqui que o time está abaixo dos dois que a gente já falou aqui, que é o Cowboys e o Eagles, né? Então tem que ralar e mostrar que essa fórmula aqui, esse elenco bem esquisito, pode gerar bons frutos aí, principalmente por conta do seu QB. Acho que a pressão aumenta um pouco pro Jalen Daniels, quem sabe é estranho esse movimento, né? Ele teve um primeiro ano espetacular para um rookie, segundo ano decepcionante, que eles fizeram investimento para dar ajuda para ele. E agora já é uma questão de tipo assim, pô, o cara vem de contusão, já vem meio ferrado. E agora, tipo assim, toma aí que o filho é teu e você que vai carregar a gente. E se não for você, ferrou aqui, porque não tem muita gente para te ajudar, não. Então, uma mudança uma montanha russa de emoções que ele está passando aí de ajuda do front office que, ao meu ver, não me parece uma estratégia boa para um QB tão jovem assim, ter passar por esses movimentos tão drásticos de um ano para o outro. Não, concordo plenamente. E fazendo um paralelo ali, a gente vai falar do Broncos lá no último episódio, do Bo Nix. É totalmente inverso do que o front office do Broncos fez, né? Com o Bo Nix, se você parar para pensar, né? Onde fortaleceu a defesa muito bem, adquiriu umas peças de menos nome no ataque ali no primeiro e segundo ano, para ver se ia dar certo ou não, melhorou a linha ofensiva, e o Broncos, 2 anos com o Bo Nix, 2 anos de playoffs. Foi bem diferente do que o Washington tentou fazer com o Jalen Daniels, né? Tentou surfar muito no que ele fez no ano de calor. Não acho que até estivesse errado, né? Porque geralmente os times, quando tem um quarterback com contrato de calor, é onde eles precisam, na minha opinião, investir pesado aí para aproveitar a janela do Super Bowl, né? Porque depois o quarterback começa a custar caro aí e come boa parte do cap. Mas, cara, para a torcida do Commanders foi frustrante, né? O ano passado ali o que aconteceu com as lesões. Depois rolou esse meio desmanche aí, umas contratações agora aí que ficaram meio esquisitas do meu ponto de vista. Então a gente tem aí para vocês listado quarterback titular Jalen Daniels, running back hoje está o Rashad White, mas pode ser o Bill, né? O Jackery Cross-K Merritt. Também tem o Keith Allen. Fora o Keith Allen aí, que também foi draftado. Ou seja, cara, é um comitê, literalmente. Até para o fantasy futebol aí é revoltante para nós que jogamos, né, Lado? Porque a gente não tem nenhum. Keith Allen é sexto rounder, né, meu? O cara que vai ralar aí para fazer o time, né? Então vamos ver como é que vai ser. Tem o Jeremy McNichols também, que acho que já estava no elenco ano passado. Já. Mas o Keith Allen já foi bem falado aí no training camp, então acho que vai ser os 3 aí que vão rodar. Enfim, o ano passado o Bill já surgiu do nada também como calouro, né? Sim. Para fazer a rotação, enfim, já ficou meio esquisito. Aí tem o McLaurin, ok, Stephon Diggs, esse veterano, Luke McCaffrey ali no momento é o receiver 3, mas aí tem o Antonio Williams que foi draftado, tem o Treylon Burks, que ano passado fez um catch maravilhoso contra o Broncos lá, mas também
né? Não é aquele cara que, na época que foi draftado pelo Tennessee Titans, era para ser o nome, tem o próprio Jamie Brown, ou seja, muitos nomes, cara, o Van Jefferson que chegou aí. Cara, é muito nome, mas assim, se você somar todos eles, não dá metade de um bom wide É receiver, isso, cara. vamos É o Terry combinar, né? McLaurin, o Stephon Diggs já velho, sem velocidade. Então, assim, falta peça aí nesse ataque, né, cara? Estou confiando que ele vai resolver com as pernas aí e achar esses receivers aí em bola longa, principalmente, que às vezes acontece isso, né? Quando o QB faz muito scramble, abre bastante ali a secundária no fundo, né? Então, acho que estão confiando nesse tipo de ataque aí, cara. Mas sei não se ele aguenta, viu, Demi? Toda essa pressão aí, tanto mentalmente, mas principalmente fisicamente, né? Exato. Daí a linha ofensiva, o Larry Tunsil, veterano, Chris Paul, left guard, Nick Allegretti, o Sam Cosme, que a gente costuma brincar, né? O Sam Cosme Damião, aí, para quem é católico como eu, por exemplo, que foram dois santos ali, Bado, que eles são responsáveis por curar muitas pessoas aí, a saúde, né? Então, tá precisando que cuide da saúde do Jalen Daniels de fato, né? O nosso querido Sam Cosme aí, porque é a principal peça desse ataque do Commanders. Sem ele não vai dar longo. Josh Exatamente. Corner aí que também foi draftado. Então cara, é um time que o ataque para mim caiu bastante até por causa do jogo terrestre. Cara, se não for o Jalen Daniels aí, acho que não é nada atrativo. A defesa, até que tem um front seven ok, com o Javon Kinlaw, Tim Settle, o Darren Payne, o Dafoe, o Clevon Chase, o Léo Chenal e o Sonny Styles. Acho que esse departamento do front seven ali tá ok, tá forte. Agora a secundária tem que ver como é que vai se adequar aí o Trey Amos com o Mike Steele, o Nick Cross, o Quan Martin e o Emmett Robertson, né? Porque a gente falou aí de alguns nomes, fora o Russell Douglas e Fabiano Moreau que chegaram aí, que são jogadores mais experientes também para rotação. É uma secundária, eu ainda não vejo ela, putz, como é que eu posso falar? Preparada, sabe? Porque vai enfrentar aí na própria divisão. Eu tô falando o quê? A gente falou do ataque do Eagles, o aéreo, pô, tem o Devonta Smith, o Makai Lemon ali chegando, pode ser que não seja aquele ataque, mas tem o Jalen Hurts lançando do outro lado, né? Aí o Dallas, explosivo pra caramba, vai pegar 12 Dallas aí, né? Uma secundária que é mais ou menos. O Giants, que a gente vai falar daqui a pouco, na minha opinião, também tem peças no ataque de jogo aéreo, pô, tem muita qualidade. Então, não sei se a secundária aguenta, né? O ponto de dar aquele suporte que a gente tanto fala para que o ataque tenha condições de ganhar os jogos e daí sim se postular após a temporada. Eu acho que para mim, Bado, o Washington está mais para ser uma decepção essa próxima Eu temporada acho. do que beliscar Eles vão precisar uma vaga no surpreender para ter próximo. uma campanha positiva, né, Demir? Para a gente ficar, pô, o Washington surpreendeu por estar brigando para ir para os playoffs. Seria uma grande surpresa para mim. O normal para mim, se tudo acontecer, é um time que vai ficar aí brigando para ter recorde positivo, né? E olhe lá. Exatamente. Concordo plenamente. Tendência de melhorar o recorde do 5-12, sim, mas que, na minha opinião, fica longe aí de querer brigar pelo wildcard. Mas, quando a gente fala, tudo é possível. Para fechar, Bado, a nossa NFC East, vamos falar aí do New York Football Giants. De John Que Harbaugh. o ano passado. Isso, chegou aí com um treinador novo, né? Teve uma temporada no ano passado 4-13, até que surpreendente, né, Bado? Muita gente aí cotava o Giants lá atrás, ganhando 1 a 2 partidas no máximo, né? Foi eliminado da temporada regular, como eu falei anteriormente. No draft dessa temporada, trouxe Arvel Reese, linebacker na primeira rodada, Francis Mauigoa, offensive tackle, também na primeira rodada, Colton Hood, cornerback na segunda rodada, e o Malachi Fields, wide receiver, de terceira rodada. Trouxe no off-season Isaiah Likely, tight end, Tremaine Edmonds, linebacker, Greg Newsom, cornerback, Patrick Ricard, fullback, Darnell Mooney, wide receiver, Shelby Harris, defensive tackle, DJ Reader, defensive tackle. Aí no final, aí trouxeram 3 receivers que não soma um, né? Que foi o Odell Beckham Jr., Braxton Berrios e o Juju Mr. Schuster. Perderam o Dexter Lawrence, Sexy Dex, defensive tackle, Bob Okereke, linebacker, o Wandale Robinson, receiver, Daniel Bellinger, tight end, e o Raheem Nunes Roche, defensive tackle. Essas foram as movimentações
do Giants, Bado. Para mim, né, gosto muito da aquisição aí do Francis Mauigoa, né, o Civiteco, mais até do que o Avel Reese no draft. E do lado ali da off-season, cara, Tremont Edmonds e o Greg Nilsson, para mim, cara, foram assim, baitas contratações aí que o Giants fez para essa defesa. O que você me diz? Cara, eu acho também, acho que agregou bastante peças de nome aí, né, Neminha? Que a gente bate o olho aqui e fala, pô, esses caras aqui podem formar um time legal, né? É, peças não só conhecidas do John Harbaugh, aí, como é o caso do Isaiah Likely, do Patrick Ricard, aí, que jogaram com ele no Ravens, né? Trouxe bastante free agent ali com certa experiência especial na defesa, né, Neminha? A gente tá falando do Greg Newsome, do próprio Javon Holland, que já vem do Dolphins aí, Tremaine Edmonds, né? E somando isso com as adições aí vindas do draft, que agora tem que desenvolver, né? O Abdul Carter desenvolver para que ele já não seja considerado um bust, né? Acho que é a preocupação maior aí do Giants, com o investimento que foi feito dele com uma pick tão alta. Agora chegando o Arvel Reese, Kayvon Thibodeau voltar a ser o Kayvon Thibodeau aí, né, Neminha? Tá listado até como segundo time aí, né, no time do Giants atualmente, um cara que já foi uma estrela dessa defesa aí, né? Então, um jogador aí que se for recuperado também pode contribuir. E no ataque, cara, fica a dúvida sobre a questão do Malik Nabers, né, Neminha? Que acho que é um jogador aí importantíssimo e que está ainda uma situação um pouco duvidosa, como que ele vai entrar na temporada, dada a gravíssima contusão no joelho que ele teve no final no ano passado, né? E que se esperava uma recuperação, mas cada caso é um caso, e a contusão dele parece que é das de joelho, das mais complexas, né, que existem aí, né, que o cara ainda consegue voltar a jogar, digamos assim, né, porque tem umas que o cara nem consegue. Draftou o Malachi Fields ali para ser um receiver um pouco de uma característica diferente do que eles tinham, né? Um cara mais alto também, um cara que pode ser esse jogador de catches contestados ali, porque tanto o Darius Slayton como o Calvin Austin, né? Que é o cara que vem do Steelers, né? São jogadores também um pouco mais velozes, que a gente tem visto aí como uma maior tendência dos times, né, Neminha? Cada vez mais ter esses receivers um pouco mais ágeis aí do que ter aquele grandalhão, né? Mas quando se tem, é muito mais um cara complementar ali em relação a um titular, né? E se usa muito mais os tight ends hoje em dia para fazer esse papel, né? Acho que é raro a gente ver times como o Broncos ainda que tem o Courtland Sutton ainda como sendo esse receiver 1. O que a gente está acostumado está mudando, querendo ou não, na liga aí, pelo que a gente vê na maioria dos times, né? Por essa característica e também pelo desenvolvimento da posição do tight end, que a cada ano deixa de ser aquele tight end também que a gente estava acostumado, né, Demir? Tem um cara que é muito mais um recebedor alto aí para usar esses matchups. Então acho que é isso. Acho que o Giants, de fato, me parece bem aqui. Eu acho que usando mesmo termômetro da gente bater o olho no time e torcer o nariz ou ver positivamente, a gente torcer o nariz pro Washington, acho que a gente bate aqui e fala, pô, tem coisa boa aqui, né? Pode ser que esse time se der liga aqui, bem treinado como vai ser pelo John Harbaugh, não tenho dúvida disso. Um cara muito consistente aí, pode trazer coisas boas. Então, exatamente. Vamos falar dos titulares aqui. Tá lá, Jackson Dart, quarterback, Kenny Scarborough, running back número 1. Aí tem o Tyron Trace, né, que foi muito bem ano passado. Malik Nabers, Darnell Mooney, Darius Slayton, os 3 receivers. Temos ali daí as opções que a gente já citou ali, que chegaram também de complemento. O Isaiah Likely é o Tyrene, junto com o Theo Johnson, que foi draftado ano passado, né, que é esse algo grande, né, gigantesco. Andrew Thomas, John Runyan, John Michael Schmitz, Francis Mauigoa e Jermaine Eloy-Muner, a linha ofensiva. Então, assim, melhora a linha ofensiva, né, numa posição que era carente ali no miolo, melhora o jogo, né, de opções ali com a Isaiah Likely como tight end, né, que o Theo Johnson não era tão recebedor assim. Malik Nabers saiu uma nota aí, para essa semana que vem já volta a fazer aí trabalhos com a equipe, né? Então acho que começando a temporada vai estar zero bala, digamos assim. O problema desse ataque, na minha opinião, tá no Kenny Scarborough, que ele é meio despirocado, né, Bado? Ele deu uma mortal aí no evento lá, cara, que não sei se chegou a ver esse vídeo. Não vi. Mas ele é piroca. Cara, ele deu, acho que foi num evento da Fanatics, que teve em Nova York lá,
um monte de atleta e tal. Cara, ele meteu um mortal no palco, velho. Daí ele caiu todo errado, velho, com a perna aberta, quase fazendo um Porra, o espacate. cara que tava voltando o joelho estourado Pô, também. Então, cara, quando eu vi aquela Era o cena, eu joelho falei, dele ou tornozelo? Não me lembro. foi joelho, né? Quando Eu acho que eu não, vi que eu acho que ele quebrou o aquelas. tornozelo. É que o pai dele virou ao contrário lá, lembra? Pode ser. Enfim, cara, tornozelo. Mas, cara, quando ele cai com aquela perna aberta, eu falei, Jesus amado, o torcedor do Giants ali, cara, deve ter É, tido com um ataque certeza. cardíaco ali. Falou, pô, velho, Sem dúvida. o cara volta de lesão grave e quase se arrebenta fazendo um mortal do nada no evento que, né, enfim, cara, ele é meio louco. Cara, eu Então, tava assim, pensando aqui mas. enquanto você lia aí, o Giants também tem aquela. A gente já discutiu isso, acho que em episódios anteriores, né? Essa visão positiva que a gente bate o olho aqui é muito também, né? A gente não pode negar, pelo fato do Giants ter muitos first rounders aqui por conta dos anos péssimos que ele teve nos últimos anos, né? E os first rounders são os caras que geralmente a gente mais debate, aí, época de draft, quando entra o ano a gente tem expectativa, e daí fica na nossa cabeça, né? Bom, só aqui tô vendo aqui Malik Nabers, o Jackson Dart, o Francis Mauigo aqui, tem o Abdul Carter, agora tem o Arvel Reese, é, enfim, tem muito cara aqui que é first round do próprio Giants, né? Então, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos aí, foram acumulando esses caras aí, e daí dá essa expectativa positiva, mas são caras que ainda tem que se desenvolver, né? Com certeza. Mas eu acho assim, esse ataque está sendo bem montado, né? Eu acho que com o Harbour aí no comando, a Tem tendência é também o melhorar. desafio, tem também o desafio do que a gente estava falando do Washington, né, Neminha? O Jackson Dart também provar que pode se manter saudável e principalmente que ele quer fazer isso no sentido de se preservar no estilo de jogo, né? Porque ele é um cara que não tem o frame para ficar tomando porrada aí toda vez que carrega a bola. E ele não mostrou adaptação nisso no ano passado, quando ele viu, quando se falava disso já, né? Pô, ele tem que se preservar, tudo mais. Ele ia para pancada, tomava e ficou fora da temporada uma boa parte por conta disso. De fato. Mas eu acho que com o Harbour agora ele, a tendência é ele talvez assimilar melhor aí, Ele já entender a lidou com o QB com importância. essa característica, né? Então tem É, que se preservar. exato. Mas um E outro daí nível de do. atleticismo também do Lamar Jackson em relação ao Jackson Dart, não dá nem para comparar, né? Sim, nem se compara, né? E do lado defensivo da bola, aí a provável defesa, temos o DJ Reed, Darion Alexander, Shelby Harris. O Darion Alexander também acho que foi a primeira rodada no passado, não foi? Ou o segundo, enfim. Brian Burns, Abdul Carter, Tremaine Edmonds, Aver Reese. Aí temos Darius Paulson Alexander não, Adebo. terceira rodada de 2025 também. A gente falou dele que eu lembro, que eu citei ele no meu episódio lá, analisando os DTs. Greg Newsom, Drew Phillips do Nickel, Javon Holland e Tyler Nubbin, os dois safeties. Fora que temos aí que você falou já, né? A Kevin Thibodeau, tem o Colton Hood ali. Outro first rounder que o Thibodeau, né, minha? Quinta escolha geral em 2022, hein? Exato. E hoje é segundo time. Isso. Aí tem o Colton Hood aí, que segunda rodada também tá ali. Então veja só, cara, assim, para mim, eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo que tem muito talento, cara. E o Giants precisava de um head coach que soubesse moldar essas peças. Os últimos head coaches que tiveram, cara, o teu sósia lá, que eu esqueci até o nome dele lá. Meu sósia. Um que parecia com você, cara. Sim, Cara. Aí tinha o cara que era do Bills lá. Cara, só passou uns head coach ali que não souberam desenvolver ninguém no Giants. Que eu acho assim, eu vejo a janela do Giants boa agora para tentar aí começar a tentar brigar pela divisão, incomodar. Me agrada o Giants muito mais do que o Washington Commanders hoje. Tá? Eu acho que o Giants, para mim, tem um potencial aí de melhorar essa temporada já. Para até fazer um 9-8, assim, digamos assim, dando um spoiler do que talvez a gente vai analisar mais para frente, né, de campanha dos times, cara. Acho que até um 9-8 o Giants é capaz de aprontar e ficar com campanha positiva esse ano. Se vai ser suficiente pro wildcard, não sei, mas pelo menos vai ser um alento aí pro torcedor do Giants, né, Bado? Aliás, não só pro torcedor do Giants, mas pro torcedor de Nova York, né, Bado? Que
Nova York, cara, tirando o Knicks, que venceu agora a NBA, né? Tem o Knicks aí, essa cara, ressalva é importantíssima. tava numa seca danada, né, cara? Nova York tava, desde 2009, que quando o meu Yankees daí venceu a Major League Baseball, né? Tava desde 2009 sem ganhar nada, né? Então agora Não, pô, o parece que Giants Nova ganhou York... em 2011, pô. Ah, não, né? O Giants ganhou um pouquinho depois, verdade. Mas mesmo assim, né, cara? Lá, nossa, 15 anos atrás, mano, nós estamos ficando velhos. É isso aí. Para você Mas o ver, cara. Knicks Então acho acho que que compensou aí uns bons anos que os caras esperavam aí também. Acho que eles estão felizes aí, não vão ficar muito ansiosos não com o outro. não, mas o torcedor do Giants, cara, é bem fanático, né? Então acho que dá, né? Acho que ainda não tá nesse patamar, né, Neminha? Acho que longe disso ainda aqui, né? Mas é um time que tem potencial, né, Neminha? Se encaixar o trabalho de John Harbaugh aí, com esse talento jovem que tem, sempre tem aquela ressalva, né? Um técnico que foi campeão numa franquia nunca foi campeão em outra, mas, enfim, eu acho que se ganhar um pouquinho de estabilidade, esses caras se desenvolverem, acho que o Giants vai estar mais próximo do que estava no ano passado, sem dúvida, aí, pelo que parece com a reformulação que foi feita aí. Com toda certeza. E com isso, né, Bado, fechamos o episódio. Aliás, fechamos ainda não, porque eu tenho algo para falar, que é o seguinte: amanhã, nós estamos gravando hoje, né? Uma quarta-feira, 12 de agosto. Amanhã, dia 13 de agosto, começa o Mundial de Flag Football e o Brasil vai disputar lá com a seleção masculina e feminina. Acho que é na Alemanha, se eu não estou enganado. Então aí fica essa ressalva para a galera que curte o flag e acompanha, né? E estiveram ouvindo o episódio aí, que provavelmente eu vou soltar na sexta-feira, durante esse final de semana, aí vai ter esse torneio lá. O Brasil vai estar disputando, provavelmente, acho que a ESPN deve passar alguma coisa, não sei, enfim, as redes sociais todo mundo vai acabar postando. Para a galera que curte aí apoiar o esporte brasileiro, buscando aí também a vaga lá para as Olimpíadas. Então fica essa ressalva. Não vamos falar um pouco adiante dos resultados, né, Bado? Como eu falei antes, a gente está fazendo episódios aí para soltar 2 vezes na semana, então acaba que a gente não vai conseguir trazer o resultado quando deveria. Então a gente fala, depois que acabar o torneio, faz uma menção de como foi a participação da seleção brasileira masculina e feminina no flag, e até onde foi, o que deu, se conseguiu a vaga, enfim, a gente passa a limpo, assim como a gente está fazendo também com a Superliga de Futebol Americano, né, Bado? A gente dá uma palpitada, não semanal, agora a gente fala alguma coisa que foi relevante, que aconteceu nas semanas ali, e depois, quando a gente voltar na semana normal, nossa de análise, semana a semana lá da NFL, a gente volta a falar também do FABR, né, nessa mesma maneira. Então, dito isso, Bato, encerramos agora sim nosso episódio. Algo mais a adicionar, a declarar, alguma curiosidade? Fique Nada a declarar. Então, sim, agora damos como finalizado o episódio 271. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo, dar o like, seguir nossa página, Instagram, Spotify, interagir com a gente, né? E dar aquela moral para a gente que produz aí conteúdo para vocês semanalmente. E nos vemos no episódio 272 para analisar a última divisão da NFC. Tenham todos uma ótima meia semana, porque a gente está soltando 2 episódios. E até lá. Um grande abraço.